Meu nome é Lázaro Edino Bagliano, eu tenho 80 anos, tenho 6 filhos, tenho 15 netos e uma bisneta. Então eu me considero hoje muito realizado. Nessa vida a gente não está isento de nada, né? Tudo é possível acontecer com a gente. Eu nunca tive senti dor em nada no meu corpo, nunca tive. Então, na verdade, eu tive, por exemplo, um probleminha na próstata lá pelo nosso 2012, 2013, mas foi coisa simples. Fui lá no Hospital Mater Dei, fiz uma aplicação de bracterapia, tudo resolvido sem problema. Também fiz cirurgia de catarata, hoje eu enxergo muito bem dos 2 olhos, sem problema. Estou falando a minha história de saúde, não é mesmo? Então, aí, quando as coisas estão tudo saindo muito bem, o que aconteceu? Em 2022, mais no final de 21, eu chegava sempre da igreja, deitava no chão e botava o pé no sofá. Comecei a sentir uma certa dor no estômago. E eu sempre pensava que o meu intestino era muito lento. Sim, mas aí quando eu senti uma pequena dor, logo eu procurei a API, o médico clínico, ele me encaminhou para um gastro e pediram os exames. Eu fiz aí uma endoscopia, foi muito bem realizado, mas não deu para elucidar. A dor de vez em quando aparecia, mas muito longe. Não... Só que eu parei de alimentar, parei de comer, porque a comida não passava do estômago para o intestino. Então eu comecei a definhar, fui definhando. Aí minha filha mais velha, ela disse assim: pai, o senhor tem que dar um jeito de consultar isso aí com mais profundidade, isso aí não tá bom não, vamos para o hospital. Fomos para o hospital, aí eu comecei há 2 semanas me alimentar de soro, que eu estava muito fraco, a alimentação não passava para o estômago, do estômago para o intestino. Aí eu fui definhando de 100 quilos, em 30 dias eu vim para 70. E eu estava cada dia ficando pior. Aí os meus filhos reuniram, aliás, esse apoio dos meus filhos foi fundamental. A família reuniu e me deu um apoio total. Todos eram o mesmo objetivo: o senhor tem que operar. Mas o gastro não tinha achado nada no meu estômago. Ele falou assim: você tem que fazer uma ecoendoscopia, ou em São Paulo ou Belo Horizonte. Aí nós optamos por Belo Horizonte, fomos lá. Eu fui lá com 2 netas minhas. Aí quando nós voltamos, terminamos o exame, o médico falou para minha neta: olha, você leva o seu avô depressa para Ipatinga, ele tem que operar depressa, senão ele morre. Aí chegando aqui, o gastro, no mesmo dia que nós chegamos, nós fomos lá no gastro, eles abriram um atendimento especial para mim. Aí ele já requisitou a cirurgia e fizemos os preparativos, tudo direitinho. Aí nós tivemos aí Marcos Vilela, né? Foi o meu cirurgião, marcou a cirurgia, fizemos a cirurgia do estômago, que na verdade ele falou para mim: ó, eu não tirei o tumor do câncer não, constataram lá que era câncer, né? Lá o próprio Dr. Marcos Vilela e os exames que precederam, todos estavam indicando câncer no estômago. Aí esse tumor estava tapando a válvula aqui que passava o alimento do estômago para o intestino. Aí eu tapava o piloro e não tinha jeito. Resultado, quando terminou a cirurgia, que durou mais ou menos 4h30, 5 horas, ele falou para mim: olha, eu não tirei o tumor. Na verdade, se eu tirasse o tumor, o senhor morreu, o senhor não aguenta, o senhor está muito fraco. Então ele fez um desvio do estômago para o intestino e eu comecei a alimentar normal. Bom, aí vem mais uma etapa difícil, porque eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus da Assembleia de Deus desde 1960. Leio a Bíblia, estudo a Bíblia,
Eu sei que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele curou no passado, Ele cura no presente, vai curar lá no futuro, sem problema. Isso aí. E meus filhos todos servem a Deus. Então, todos começaram a conversar com Deus e orar intensamente. Não só eles. Esse apoio da minha família foi fundamental. Filhos, genros, noras e netos, todos estavam envolvidos em um objetivo só, a cura do vô. Aí o que acontece? Quando eu saí do hospital, o meu filho falou assim: pai, o senhor vai lá para casa, o senhor vai lá dormir na minha cama, sem problema, e assim que o senhor melhorar, o senhor vai para sua casa. Beleza. O que me dava força, não é frase nem pensar, essa frase de Jesus que eu citei: sem mim nada podeis fazer, então com ele, sem problema. E ainda tem uma outra coisa, a palavra de Jesus que diz assim: olha, o mundo está no maligno. É muito extenso isso aí. Não uma frase exclusiva para isso aí, não, isso aí foi um conjunto de atitudes e atividades da minha família, da igreja, em orar a meu favor, que alcançamos esse resultado positivo. Aí eu fui visitado por várias pessoas da igreja, muita gente me visitou e Deus abençoou. Eu fiquei 20 dias na casa do meu filho. Aí um certo dia, minha nora tinha saído, meu filho também, estava só eu na sala. E a irmã Zezé, ela é mãe do meu genro, ela mais um pastor que estavam vindo com os outros irmãos do monte, 7h30 da manhã. Chegaram na minha casa, só os dois e eu. Aí ele falou: bom, Lázaro, eu vim cá te visitar, mas eu nunca visito as pessoas assim, sem que Deus manda eu visitar. Mas a irmã Zezé pediu pra gente ir, a irmã Maria José, né? Nós tratamos ela de Zezé. Ela me convidou para visitar o senhor e fazer uma oração para o senhor, então eu gostaria de ler a palavra de Deus com o senhor aqui. Era mais ou menos 7h30 da manhã. Beleza, vamos orar. Aí ele leu um trecho da Bíblia, deu uma volta na sala, cantou um hino, andando na sala, voltou e assentou. Tornou-lhe a Bíblia, levantou e aí ele cantou um hino em línguas estranhas, no Espírito. Ele cantou, deu a volta e quando ele assentou, ele parou, pôs a mão na Bíblia, olhou para mim e falou: irmão Lázaro, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu não sei os detalhes, o senhor nunca me contou nada, aliás, eu nem conheço bem o senhor não. Eu estou aqui por causa da irmã Maria José, que pediu para vir aqui. Mas veja bem, o senhor me levou lá no túmulo da sua esposa, lá no cemitério. Ele me levou lá e me trouxe aqui novamente e ele mandou dizer que desse mal o senhor não vai morrer. Não é a hora do senhor ir para o cemitério. E tem uma coisa, o senhor tem orado, o senhor tem conversado com Deus e Deus está te trazendo a resposta aqui. Eu vi uma mão entrando no seu estômago e pegando o tumor e tirando assim. Eu vi o tumor murchando assim e tirando. Aí foi onde eu glorifiquei a Deus. Falei: é isso que eu queria que o senhor me mostrasse. Então eu não tenho dúvida da minha cura. Mas eu agradeço, é claro, hoje voltei aos 100 quilos novamente, sem problema. Estou fazendo um acompanhamento junto com a minha neta Júlia, ela vai lá comigo sempre no hospital. A minha filha Eveline, minha filha Deise, minha filha Eliana, sempre Denise vai lá comigo no hospital. E sempre no tratamento do cor, a gente vai junto. Mas eu agradeço todas as igrejas que oraram por mim, porque eu sou muito conhecido na cidade, não é mesmo? Então, todas as igrejas que oraram por mim, eu sou muito grato à minha família. Louvo a Deus porque o Senhor ouviu a oração da minha família. Você entendeu? Então, dessa forma, eu prossigo servindo ao Senhor
prossigo lendo a palavra de Deus, cada dia mais contato com Ele. E se a gente puder transmitir para quem estiver assistindo, por favor, busque o Senhor. Tem uma palavra de Jesus que diz assim, ó, eu sou a oliveira, não, eu sou a videira, vocês as varas. Todo aquele que tiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí ele sublinha, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus não se faz nada. Não tem sucesso na vida, não tem sucesso na escola, não tem sucesso na vida individual, na vida familiar. Não tem. Sem Jesus é impossível. Mas com Ele nós saltamos uma muralha. Com Ele nós temos vitória todos os dias. É a minha palavra para vocês nesta oportunidade. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom? Oi, meu nome é Júlia Ferreira Bagliano Gomes, sou casada, tenho 27 anos, sou cirurgiã dentista e também sou líder de jovens. O meu avô passou por um período que ele começou a emagrecer muito, até então a gente não tinha um diagnóstico do que era. E eu lembro que ele foi internado e nós estávamos fazendo rodízio, né, para quem ia dormir com o meu avô. E no dia em que eu cheguei, acho que já estava no terceiro dia, eu não me lembro direitinho, né, quantos dias foram, mas no dia que chegou a minha vez, era durante a tarde, eu ia ficar com ele durante o dia e outra pessoa ia chegar para me render à noite. E aí, quando eu cheguei, o meu avô já estava muito magro, inclusive ele estava internado porque ele não estava conseguindo se alimentar, como ele já tinha dito. E aí liberaram uma vaga para fazer a cirurgia dele. E aí nisso eu entrei em contato com a minha família e falei assim, gente, a cirurgia foi liberada, vou acompanhar aqui ele, que tem todo um preparativo antes da cirurgia. E aí quando eles levaram meu avô do quarto, eu organizei as documentações, eles sempre pedem, né, pra gente juntar os pertences, arrumar as documentações e tudo. E aí minha tia entrou em contato comigo e falou assim, Júlia, eu vou pra ir pra ajudar também. Aí minha tia foi. E eu lembro que nesse dia a gente estava muito animado, né, porque ele estava muito magro e meu avô sempre foi uma pessoa muito alegre, muito comilona, então assim, ele estava muito diferente. E aí, enquanto meu avô subiu para a sala de cirurgia, minha tia foi de acompanhante e eu e minha outra prima também que foi junto com ela, a gente ficou na sala de espera, que é muito perto de onde acontece a cirurgia, né, no mesmo corredor, só que a gente estava sentado no final do corredor. E aí, a gente pensando que ia demorar muito, né, para começar a cirurgia e ela querer durar muito tempo, a minha tia, assim, uns 40 minutos depois ela chega. Aí ela vem com a cara de choro, assim, do final do corredor e a gente estava sentada, todo feliz, né, achando que aquilo ia solucionar. E a minha tia chegou e começou a chorar, não conseguia falar com a gente o que era. E aí a gente falou assim, o que foi, tia? O que tá acontecendo? Tudo. Aí ela falou assim, porque eles abriram meu avô. E quando abriram, viram o tamanho, como estava a situação do câncer. E aí ele falou que não tinha como fazer a cirurgia, que ia fazer um desvio para ele conseguir se alimentar. E minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, né, a filha mais velha dele, estava chorando muito. E ela falou assim, alguém vai precisar de contar para a família. E como ela tem duas filhas e elas estavam lá comigo também sentadas, elas também, todo mundo começou a chorar. Eu falei assim, não, eu falo com eles. E a minha tia estava arrasada, eu lembro que ela falou assim, por que tá acontecendo isso comigo? E ela começou a chorar, eu falei assim, calma, tia, vai dar tudo certo. Aí eu peguei meu celular e fiz uma chamada de vídeo, né, com o grupo da família, e na mesma hora, assim, todo mundo entrou. E aí eu falei assim, com o pouco que a minha tia tinha passado pra mim, eu falei, olha, gente, meu avô vai precisar de ajuda e tudo, queria falar com vocês que meu avô está com câncer. E esse câncer ele já tá se espalhando já, ele não tá saindo um órgão, ele já está se espalhando. Aí eles começaram a fazer um tanto de perguntas que eu não sabia, né, como responder, era muito, que eu só sabia pouca coisa. E aí eu fui essa pessoa que passei a notícia pra minha família. E assim, eu fiquei baqueada, mas naquele momento eu não pude realmente chorar, nem ficar cabisbaixa, porque a minha tia tá precisando, as minhas primas tá precisando de alguém forte naquela situação.
E eu fui, né, a pessoa que deu notícia e comuniquei a família. Para nós, o momento mais difícil foi no início, assim que ele saiu do hospital, depois da internação, meu avô ainda estava muito fraco. E no dia que ele foi liberado do hospital, eu também estava com ele, né? Com o rodízio, eu fiquei no dia e ele foi liberado. Nesse dia eles buscaram, eles pedem para assim que você sair do hospital, já levar no COR, que é o atendimento de oncologia aqui de Patinga. E aí meu tio veio buscar a gente, acho que eu tenho esse vídeo, inclusive, e eles trouxeram meu avô na cadeira de roda, ele estava bem debilitado, vieram empurrando ele na cadeira de roda, colocaram ele dentro do carro. E a gente foi pro corre, eu, minha tia e meu tio, ele seguiu viagem. E meu avô tava muito quieto, muito caladinho, isso é uma coisa que ele não é, né? E aí quando a gente chegou lá no corre, a gente entrou na sala, eu lembro da gente, lá tava muito cheio, era dia de atendimento, então assim, tava muito cheio. E assim, lá você vê pessoas assim, dos mais novos aos mais velhos, né, na mesma situação, ou situação muito piores. E eu lembro que a gente entrou numa sala com o médico, ele era um homem, mas eu não lembro do nome dele. E aí ele começou a conversar com a gente sobre como seria, né, que meu avô teria que ir lá, acho que era de 20 em 20 dias, era por aí. 30 e 30 dias. 30 e 30 dias, uma vez no mês. Explicou como funcionaria, né, a quimioterapia, como era a forma de quimioterapia, porque no meu entender a quimioterapia era a mesma para todo mundo, mas não é. Cada pessoa tem uma forma, né, tem um jeito diferente e tudo. E aí, nesse dia, assim que a gente acaba de conversar, e eles sempre falam coisas boas, eu lembro do meu avô falando assim, que ele já era curado, que ele cria que ele já era curado, que o Senhor ia curar ele. E ele falava isso todo o tempo, todas as vezes que a gente foi, todas as consultas, ele falava a mesma coisa, o Senhor me curou, eu sou curado, mesmo nesse dia que ele estava péssimo. E aí meu tio saiu com ele da cadeira de roda e foi seguindo, e eu fui atrás. Aí minha tia falou assim, ela é enfermeira, aí ela virou e falou assim, eu vou voltar lá, eu vou conversar com ele, porque eu quero saber o que está acontecendo de verdade. Aí nisso meu tio começou a sair com meu avô e eu fiquei no corredor esperando a minha tia. E eu pensei assim, por que ela tá falando isso? E ela é enfermeira, né? Ela virou pra mim e falou assim, como ela me contou, né? Ela chegou no médico, bateu na porta e falou, médico, oi, tudo bem? Eu não sou filha dele, eu sou nora dele. Nora, né? Nora dele. Não tem problema você falar a verdade comigo, você pode contar a verdade pra mim. Aí ele falou assim, olha, cuida dele, assim que passar essa fase difícil, dá o que ele mais gosta de comer, faz um aniversário, porque a expectativa de vida dele é menos de 1 ano. Foi isso que ele falou com ela. Ela explicou, né, que era enfermeira e tudo, aí ele falou, foi muito sincero com ela, e aí ela saiu assim com o olho arregalado, aí o que foi? Aí ela me contou. E aí naquela hora que eu queria chorar, e quando eu veio vontade de chorar, ela falou assim, não chora, porque o seu avô tá ali, a gente tem que levar ele pra casa. Que foi no dia que ele foi pra casa do meu tio, foi o mesmo tio. Aí meu tio conversando, brincando com ele de carrinho, e aí eu fui lá, passei no banheiro, tomei uma água, né, fingi que nada tinha acontecido e segui com eles dentro do carro. Eles me deixaram em casa. E aí ele ficou na casa esses 20 dias na casa do meu tio e assim, quando eu soube que era câncer, eu não fiquei tão abalada, porque eu tinha fé do que o Senhor ia curar ele. Mas no momento em que eu ouvi essa notícia sobre o tempo, né, que aí eu fiquei realmente abalada, mas por incrível que pareça, ele que foi conversando com a gente, meu avô, ele dava muita força pra gente também, nesse momento. Então, foi difícil, mas o Senhor esteve conosco todo o tempo. E claro, a gente aprende muitas coisas. Na verdade, o meu avô, pra gente, ele é um homem muito sábio, né? Ele traz muitos ensinamentos pra gente a vida toda. Desde quando a gente é pequeno, ele sempre falou pra gente, vai fazer concurso. Ele sempre caminhou a gente, toda a família, né? Ele sempre foi muito sábio, muito temente. E durante esse tempo, o que realmente nos manteve, assim, que nos ajudou, o que a gente aprendeu com o meu avô, dar graças a Deus em todos os momentos, que é uma coisa que ele faz todos os dias.
Pode estar acontecendo uma coisa boa ou ruim, ele sempre dá graças a Deus, glória a Deus, em todo o tempo. E aí a gente, às vezes, nós que devíamos ajudá-lo, né, trazer ânimo, ele trazia esse ânimo, as palavras de fé também pra gente, porque a gente que ajuda, a gente também se sente às vezes abalado. E o que eu levo é dar glória a Deus e graças a Deus em todo o tempo. É o que eu aprendi com meu avô, assim, de tudo que ele ensinou pra gente até hoje. O que eu vou levar pro restante da minha vida, que eu vou passar pra frente, é dar glória a Deus e graças a Deus por tudo que a gente passar, por tudo que acontece pela nossa vida e porque Deus é bom. A mensagem que eu queria falar é que quando nós confiamos no Senhor, e confiar quer dizer, às vezes, entregar, e não é ausência de medo, eu acho, né? Porque a gente também, às vezes, tem esses momentos de medo. Mas quando a gente confia no Senhor e a gente descansa no Senhor, a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida, tudo que vai acontecer depois, é uma resposta dele. E quando nós deixamos que o Senhor controle a nossa vida, que Ele cuide da nossa vida, nós sempre vamos saber que a gente está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Durante esse período de 2 anos, eu não sei se é ao certo 2 anos, que a gente passou aí com meu avô, desde o início, sempre acompanhei meu avô nas quimioterapias, a família também passou por várias coisas. A gente vê a bondade do Senhor até nos momentos difíceis. Então, agradecer ao Senhor em todo momento. E é isso.